Olá, o Momento Saúde de hoje vai falar sobre medicina integrativa. E para isso nós convidamos um médico ginecologista e especialista no assunto, o Dr. William Hipólito. Tudo bem, doutor? Tudo, graças a Deus. Boa doutor, tarde. O senhor vai explicar para a gente, para o pessoal de casa, o que é medicina integrativa? A saúde integrativa é diferente do que nós estamos acostumados, porque nós acabamos enxergando o indivíduo como um todo. Não é somente a doença dele no momento, mas sim o que ele faz, a interação que ele tem com outro ser humano, com os outros seres humanos, a alimentação que ele tem, os exercícios físicos que ele faz, né? Quais são as emoções mais prevalentes. Então nós enxergamos o indivíduo como um todo, é uma teia, ele se envolve nessa teia. E, como eu falei anteriormente no nosso bate-papo, a doença não é por si só um problema, é uma solução, porque é uma maneira das pessoas começarem a notar que não é dessa forma de viver, a maneira como eles estão vivendo não é a correta, eles têm que procurar uma nova maneira de viver, uma nova maneira de se interagir e tudo mais. É nisso que nós nos baseamos a medicina integrativa, olhando o indivíduo como um todo, tanto no seu macro como no seu microcosmos. E ela vem da cultura oriental? Nós temos, a origem dela? A origem, você pode basear na origem da medicina indiana, da chinesa, da japonesa. O que acontece? Todos têm a mesma visão. O indivíduo é um resultado de um processo que ele tem com a natureza, com os outros seres humanos e com ele mesmo. Esse é o grande diferencial. O grande diferencial, que nós, na nossa medicina, nós não conseguimos enxergar isso. Então, como eu falei, é mais ou menos assim, um iceberg. E todo mundo conhece a história do Titanic. Só viram os 10% acima, não viram os 90% abaixo. Todas as práticas integrativas ou todas as filosofias que se chamam ou se intitulam integrativas ou holísticas enxergam que 10% é quando a doença já está instalada ou começou a ser instalada. Os outros 90% que foi criando essa doença que apareceu, nós chamamos como distúrbios DNVs, distúrbios neurovegetativos, que não é nada disso, gente. São sintomas que o indivíduo vai aparecendo e até a gente brinca quando chega no pronto-socorro. Dá um Dienpax, ele está com Piripaque. E já é o indivíduo, a parte dele se questionando, tem algo errado, eu não estou bem. E ninguém consegue fazer o diagnóstico. Quando aparece, não, é isso. Mas em toda a história que chegou até esse momento. Então ela trata o que a gente não vê. Na verdade, o que a gente não vê, mas que a gente sabe. Como eu lhe falei, todas se baseiam que 80% a 95% das vezes as doenças aparecem na parte emocional. Primeiramente, antes de eu entrar na pergunta, eu queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa o que é o placebo. O placebo é um remédio que não é nada, um talquinho, que tem o mesmo efeito daquela técnica que você deseja comprovar. Aí que o senhor explicou o que é o placebo, a medicina integrativa não é um método placebo. Eles têm tanto é pesquisas, estudos, exatamente. Quando nós começamos, eu trouxe exatamente só técnicas comprovadas cientificamente, para que nós não caíssemos nesse... porque uma pedrinha bem jogada derruba um gigante, como Davi e Golias. Então não poderia correr o risco de ter todo o nosso trabalho colocado em xeque por causa disso. Então eu só trouxe técnicas que eram cientificamente comprovadas, para que nós pudéssemos oferecer ao usuário do SUS em Campinas. E é recomendado para todo mundo? Qualquer idade, qualquer sexo? Funciona em qualquer idade, qualquer sexo, mas porém, trabalhos de Qigong não devem ser feitos por pacientes que estejam grávidas. Que pode, dependendo do ponto que você fizer, você pode abortar. Então, a gente tem essas orientações, algumas orientações quanto a isso. Tem contraindicações. Sim, mas você em pode algumas técnicas, em algumas técnicas, mas você pode meditar. Existe uma meditação para gestantes, para conversar com o próprio filho intraútero. Então você pode fazer isso também.
Doutor, e para a gente encerrar esse bloco, antes de encerrar, ela substitui a medicina convencional? Não existe, novamente, voltando, não existem duas medicinas e você não pode, você não deve eu vou usar uma ou vou excluir a outra. Não. Você corta a sua mão esquerda? Ou corta a sua mão direita? Também não. Se você é dessa, você corta a sua mão esquerda? Não. E vice-versa também não. A mesma coisa é isso. Ambas as medicinas se complementam. Então, você pode buscar recursos em ambas. Não há necessidade de você excluir nenhuma delas. Ok. Doutor, nós vamos para um rápido intervalo e você não saia daí, porque a gente volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco do Momento Saúde e estamos falando sobre medicina integrativa. Aqui ao meu lado, o Dr. William Hipólito. O doutor vai explicar uma técnica aqui que eu não sei, não conheço. Doutor, o que é essa técnica? Não é técnica. Na verdade, é para demonstrar como nós podemos nos fortalecermos ou não. Quando a pessoa fala demais, de vez ela está fazendo um bem para ela está fazendo um mal. Por isso que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Tem um ditado, né? Sobre isso. Na verdade, você é destro ou canhoto? Eu sou destro. Então tá bom. Você vai fechar a mão dessa forma assim, com essa daqui. Língua no céu da boca. Perfeito? Junta, eu vou brincar agora, mas 3 mineiros correndo atrás do queijo. Bem assim. Certo? Isso. Eu vou tentar abrir você com a língua no céu da boca. E eu vou tentar abrir, você vai tentar lutar para não deixar abrir. Combinado? O dedo. O dedo. Tá. E eu vou saber o limite que eu tenho que forçar aqui. Esse é o meu limite. Certo? Tá com ela. Tira a língua do céu da boca agora. O que aconteceu? Abriu. De novo. Não, parece piada, né? Parece. Então vamos lá. E você viu que eu não, até diminuí a força. Mas ela abre normal. Tem um aparelhinho que você coloca aqui, vê onde é o limite dessa força e faz o teste. Eu estou fazendo manualmente. Aí vão falar, não, ele aumentou a força. Não aumentei, muito pelo contrário, até diminuo. Quer ver? Eu vou fazer com o dedinho. Ó. Força, trava. Travou? Esse é o meu limite. Abre a língua. Eu aumentei a força? Não. Agora, vamos ver, olha que legal. Fecha os olhos. Língua no céu da boca. Tudo de novo. Beleza? Quero que você pense na palavra amor. Pensa na palavra amor. O que eu fiz aqui de diferente? Ó, até aumentei a força. Agora eu quero que você pense na palavra ódio, raiva, guerra. O que acontece? Abriu. Por quê? Quando você pensa positivamente, você se tonifica, tá? Quando você pensa em coisas negativas, você enfraquece. Enfraquece a matéria, enfraquece você como um todo. Então nós devemos evitar, do dia a dia, sermos pessimistas. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. A neurolinguagem já prova isso. Esse é um teste que se usa e esse indivíduo é fantástico, porque ele é considerado um dos 50 maiores personagens da saúde, da medicina no século XX. E a relação da língua? Ah, bem lembrado. É o seguinte, quando você coloca a língua na sua boca, é como se você estivesse ligando uma luz dentro de você. Existe um meridiano que passa pela frente aqui e um meridiano que passa atrás. A função desse meridiano que passa na frente é nos tonificar e nos regenerarmos aqui na frente. O mesmo é no posterior. Quando você coloca a língua no céu da boca, você fica mais forte. Quando você retira a língua do céu da boca, você enfraquece. Então, o mais inteligente possível é ouvir mais e falar menos. Pronto, é isso aí. Bom, e o doutor ainda vai mostrar aqui a técnica da acupuntura. E nós vamos usar um dos nossos cinegrafistas, né, doutor? Porque, infelizmente alguém tem que ter. Tá que... do outro lado da agulha. Eu vou estar desse lado, alguém vai estar do outro lado, okay. Que não serei eu. Bom, já estamos posicionados. O Renato, nosso cinegrafista, está aqui do nosso lado. Doutor, pode começar a sessão com ele. Só uma perguntinha, Renato. Onde dói? Clavícula direita. Bom, o Renato tem uma... Ele estava comentando aqui que durante muitos anos carrega
o material dele em cima do ombro, né, que é a câmera, e isso acaba dando uma dor profissional, né? Mas a gente até estava brincando, eu sempre vejo o pulso antes, né, para que a gente possa até aconselhar. E até já o aconselhei antes, falei, ó, evita isso, evita aquilo de comer, melhore isso, melhore aquilo de comer. Mas agora nós vamos brincar um pouquinho. Essa técnica chama-se Sujoca. Foi inventada na Coreia porque lá tem poucos médicos e muitos doentes e nem todo mundo consegue procurar a medicina em si. Então, ele é fantástico porque ele pegou um microsistema que é a mão do indivíduo e transformou a mão num ser humano. Então, aqui fica a cabeça, os ombros e tudo mais, né? Pés, os membros inferiores, a outra mão. Então nós vamos usar a mão direita dele porque a dor é do lado direito. E aqui seria a cabeça e aqui seria o ombro dele. E onde ele me aponta seria mais ou menos por aqui. Então eu vou procurar onde vai doer aqui, você me avisa um ponto. Doeu muito. Esse ponto. Uhum. Então, isso aqui é um duim, tá? Mas aperta aqui e desaparece lá. Mas veja se eu estou conseguindo aliviar lá em cima. Sim. O alívio é progressivo. Progressivo, eu vou aliviando. Renato, e quando ele vai massageando, ele vai acertando o ponto na mão, você sente? Ele acertou de primeiro o ponto na mão, que tá alguns anos sentindo um pouco, e a dor tá sumindo. Tá sumindo, tá desaparecendo. Eu já fiz isso várias vezes. Quando a gente começou lá, no nível central, muitos em 2005, a gente era chamado de charlatão, era chamado disso, daquilo. Até que eu brinco muito, porque era o Gilberto Selber, que era o nosso secretário, ele era, naquela oportunidade, ele era matemático, então eu não acreditava em nada disso. Imagina, até hoje, outro dia eu encontrei com ele. E aí o que aconteceu? Um dia ele estava rouco. E como ele estava rouco, o Pedro Humberto, que era o meu diretor de saúde, falou, vai lá e faz o cara voltar a falar, não importa como. Aí eu fui e usei uma outra técnica, chamada Yamamoto, aquela que vai na cabeça. E aí o que acontece? O cara voltou a falar. As 3 perguntas que qualquer um faz, cara, não importa o que você faz, vai lá e traga essa técnica para cá e vê quanto custa para a gente pagar. Aí eu cheguei lá e encontrei eu falo que cada um tem o seu anjo da guarda e cada um tem, né, aquele seu mestre. Eu considero o Dr. Rui Tanigal um dos meus maiores mestres, porque ele, na bondade dele, ele presidente da AMBA, falou, não, ele falou, ó, o meu secretário mandou perguntar quanto vai ficar. Ele falou, não vai ficar nada. Vamos lá, gente. Porque, como gestor, eu tenho que falar 3 perguntas. A técnica funciona? Ótimo. Pode ser reproduzida? Quanto me custará isso? Porque às vezes é inviável, né? Mas o mais importante, sai de graça e nós conseguimos todos os resultados. Nós conseguimos primeiramente com a Yamamoto. Depois veio Sujoca. Veja a sua dor, faz qualquer movimento que esteja. Aliviou? Aliviou. Sem precisar fazer agulha. Tá? Aconselho. E sem massagear o local. Sem massagear o local, eu usei um microsistema. É muito mais interessante usar microsistemas desse tipo. Tá? Então você pega, massageia aqui, você encontra o lugar, massageia no sentido anti-horário, porque você quer. Não quer tonificar o local, você quer sedar o local. Então você faz um sentido anti-horário. Pode ser 36 vezes, pode ser 5 minutos, de 6 em 6 horas. Em 2, 3 dias aparece a dor. Eu já tirei enxaqueca, eu já tirei dismenorreia, o que você quiser, dor. Uma vez, foi até um acidente, e a pessoa, eu estava no clube, e essa senhora estava jogando bola com o filho de sandália. Aí o que acontece? Ela pegou e me tirou a rótula fora do lugar. A rótula. Imagine a dor que ela estava sentindo. E pior que era minha conhecida. Quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu não vou mexer na sua rótula, mas eu posso aliviar a sua dor. E fui no ponto de Yamamoto aqui e fiz o pontinho de Yamamoto aqui. Quando o cara do SAMU chegou, falou, cara, mas ela tá rindo? Como? Tá rindo e com a rótula fora do lugar? Eu falei, então... Aí eu me identifiquei, eu me dou otimamente bem com Hansen, já dei inclusive curso lá no SAMU sobre microsistemas e tudo mais, porque eu até brinquei, ó, dentro da ambulância vocês são uns deuses, e fora, se acontecer alguma coisa fora, como é que vocês vão se virar? A gente espera chegar na ambulância. Falei, não, eu posso ensinar como é que vocês podem fazer, então você pode aliviar a fratura e tudo, mas você alivia com compressão nos locais.
Eu ensino para quem tem medo de dentista, eu tenho medo de dentista, tá? Morro de medo de dentista. Existe um microsistema de sujoca ao redor das unhas, em que você alivia a sua dor de dente. Então você aperta, fica sem dor. Então o cara poderia trabalhar teoricamente sem precisar muita anestesia. Então você pode, em vários campos, você pode agir. E sem conhecimento monstruoso nem nada, é coisa simples. Mas essa medida aplicada aqui é uma técnica paliativa? Não, já é um tratamento? Já é um tratamento. O mais interessante de Yamamoto é que nós ensinamos os médicos a fazerem, e enquanto as pessoas, ele ia tirando a história do indivíduo, ia fazendo, como é que eu vou falar assim, instituindo o tratamento, você vai fazer tal coisa, vai tirar um raio-x, o que acontece? O cara já fazia agulha, fazia no microsistema, como efeito colateral, a dor desaparecia. Então ele não precisava passar anti-inflamatório por 7, 8 dias. Isso me dá uma redução do custo de anti-inflamatório violenta. Fora que não vai afetar estômago, não vai afetar fígado, não vai afetar rim, nem nada. Todos os remédios têm efeitos colaterais. Isso não, a gente utiliza. No fundo, resumindo tudo, cada pontinho, nós temos a nossa cura internamente. Quando não, a gente pode procurar fitoterapia, ou pode procurar a nossa medicina. Tá? Mas nós podemos, até nesse ponto, podemos melhorar o indivíduo, sem que ele precise tomar 22 remédios. Renato, então, nem precisa mais de agulha, né? Não, já está resolvido. Já escapou. Não sei se ele está com medo, né, ou já está resolvido. Mas só para vocês verem, claro que não foi só o microsistema que eu utilizei. Também usei o que a gente chama de Qigong. Também usei um Qigongzinho aí. O Qigong é usar a minha energia para tirar a dor dele. É outra coisa que daria mais uma outra sessão para a gente falar sobre isso. Ok, doutor. Olha só, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco ainda tem muito mais sobre medicina integrativa. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Momento Saúde e aqui nós estamos falando sobre medicina integrativa. Para isso, quem está explicando para a gente sobre esse tema é o Dr. William Hipólito. Doutor, no segundo bloco nós mostramos aqui um exemplo que é a acupuntura, né? Mas tem outros tipos de técnicas, né, na medicina integrativa. Uma delas é a musicoterapia. Quando ela é indicada? Olha, posso ser honesto com você? Indicada sempre. Sempre? Sempre. Você gosta de Vivaldi? Muito bom, Vivaldi. Meu pai era violinista. Então, toda vez que eu escuto um violino, eu fico, nossa, eu retorno a ser uma criança. Eu vejo tocando. Outro dia eu estava num jantar e o cara fez um solo de violino. Naquele momento eu voltei à minha parte criança. Então, a música faz parte do ser humano, da evolução do ser humano. E você pode aplicá-la também para a cura de várias patologias. Então, e agora a música, ela tem que ser um solo de instrumento? Ela pode ter um... Pode ser uma água vocal, caindo, pode ser um passarinho cantando. Minha mulher não gosta muito, mas eu tenho um pomar no fundo de casa. E aí 5h30, 5 horas da manhã, tá lá os passarinhos, eles me acordam. Né? Mas que coisa melhor que isso? Acordar no meio da natureza? Então você pode ter canto de pássaros, pode ser água, pode ser barulho do vento, pode ser N coisas, pode ser um piano, pode ser coisas que toquem, na verdade, a parte emocional do indivíduo, para que a gente possa usar a fechadura para abrir, para que a gente possa penetrar e tratar realmente o indivíduo como um todo. E uma coisa que é para deixar bem claro e bem reforçado, que o senhor já falou no primeiro bloco, outra pergunta que a gente tem aqui é sobre homeopatia. E quando você está em tratamento, você não deve suspender os medicamentos? Não, muito pelo contrário. Tá? Você mantém ambos os tratamentos, não existe essa história. Como eu brinquei naquele momento, eu não vou cortar minha mão esquerda porque eu sou destro ou vice-versa. Você tem que usar o recurso que você tem em mãos. Tá? Às vezes você se adapta melhor do que com uma técnica ou com outra, mas você não pode deixar.
Tá? Eu vou dar um exemplo típico. O indivíduo, quando chega aos 50 anos, ele tende a ficar hipertenso. Tá? Porque isso daí começa o rim, para o chinês, é muito poético. Então ele fala assim, que o coração não consegue enviar o seu calor ao rim para aquecê-lo. E o rim não consegue enviar a sua água para esfriar o coração. Por isso que nós ficamos hipertensos para ele. No fundo, começa a deficiência pela carga cromossômica que você possui. Então, se você não conseguiu mudar isso, comeu alimentos que pudessem tonificar o seu rim durante a sua fase de adolescência, infantil, adolescência, adulto, você tem outros recursos. Mas a partir do momento que você começou a usar os seus medicamentos para hipertensão, você não pode suspender aleatoriamente porque você começou a fazer acupuntura. Você vai paulatinamente acompanhando e às vezes você consegue parar. Uma complementa a outra. Uma complementa a outra. Não é para parar, pelo amor de Deus. E qual é a diferença entre a homeopatia e a fitoterapia? Vou fazer uma contrapergunta para você. Qual é a diferença entre um beija-flor e a maior ave que se voa? O tamanho? Não é só o tamanho, é a dosagem. Tá? Uma se baseia na mudança do indivíduo na parte emocional. Tanto é que a homeopatia, quanto menor a diluição, mais efeito ela possui. E a fitoterapia nada mais é do que a nossa medicina, só que baseada em plantas. Muitas das nossas medicações são retiradas de plantas. Né? Assim como os tratamentos homeopáticos. Não, o tratamento homeopático ele é diferenciado, porque existe a essência, tem a dinamização, são 100, 200, 1000, então é diferente, tem a essência, você vai diluindo a essência, e quanto menor a essência, mais efeito ela possui na parte emocional do indivíduo. Mas a base é natural, assim como Sim, a fitoterapia. A fitoterapia é baseado principalmente em plantas. Aqui é dinamização, diluição. Então, coisas completamente opostas. Essa é a diferença entre uma ambas e a outra. Ambas agem. Uma age na parte emocional e, por consequência, como eu falei, depois que você trata a parte emocional, todo o resto melhora. Não melhora? Temos um trabalho lá da Poli 2, que eu me lembro, que eles fizeram em pacientes asmáticos e o número de crises asmáticas diminuíram, os retornos dos pacientes asmáticos também diminuíram a ponto de praticamente só ser um retorno de controle. Então, existem os efeitos da homeopatia comprovados cientificamente por vários trabalhos que a Poli 2 já fez, o ambulatório da Poli 2 já fez sobre isso. Né? A fitoterapia é um medicamento retirado do princípio ativo da planta. São duas coisas completamente diferentes. Agora vamos falar sobre aromaterapia. Uhum. Como que ela age no nosso organismo? A aromaterapia, ela funcionaria mais ou menos como se você conseguisse, através do odor, despertar a emoção que o indivíduo teve naquele momento e fazer com que ocorra a mudança. Então, é uma outra maneira, assim como a música, você abrir a parte emocional do indivíduo e conseguir penetrar dentro do universo dele. E através dos odores, do cheiro você conseguir tratar um problema. Ele não trata. Na verdade, como eu falei, é um conjunto de recursos que você possui para beneficiar a parte emocional do indivíduo. Pode diminuir a dor, por exemplo? A dor pode. Se o indivíduo... aquele cheiro de cânfora, por exemplo, eu sei que não é o mais indicado, mas existem outros. Mas dependendo do cheiro que ele sinta, ele pode estimular todo o sistema imunológico dele. Agora, todo mundo é suscetível a essas técnicas? Essas técnicas, elas podem fazer efeito em todo mundo? Uma acupuntura... Fazem mais ou menos, mas tem os seus efeitos. E você é uma caixinha preta, cada um responde de formas distintas. Tem pessoas que gostam da homeopatia, tem pessoas que gostam da acupuntura, tem N maneiras de você
tratar. Dentro da própria acupuntura, como nós fizemos anteriormente no quadro da demonstração, você pode fazer o do-in. Você pode fazer Sujioka, que é uma das técnicas que nós temos na rede pública de Campinas, que é tratamento através da mão. Você pode fazer auriculoterapia, você pode fazer implantação do cabelo, você pode fazer Begma, Lambda, né? Você pode fazer Yamamoto, que é uma coisa fantástica. Foi onde realmente em 2005 tudo começou aqui, né? Que a gente conseguiu provar que a técnica de Yamamoto, ela reduzia o uso de anti-inflamatório, mas ela tem um efeito colateral interessante. Ela auxilia no tratamento de sequelas de acidente vascular cerebral. Se o indivíduo está mexendo um pouquinho o braço, você acelera e ele começa a mexer o braço mais intensamente. Claro que se ocorreu, se você queimou toda a fiação de uma casa no incêndio, raramente isso vai ser. Mas se sobrou algum fio, você vai conseguir ligar uma luz aqui, uma luz acolá. Isso daí faz com que você dê um remendinho para funcionar melhor. Tá? Eu estou explicando grosseiramente, mas a técnica é fantástica. Doutor, e sobre um prêmio? Nós ganhamos vários prêmios durante esses 11 anos que nós estamos à frente da saúde integrativa. Esse prêmio é o mais recente, a questão de um mês e meio atrás, que foi prêmio de primeiro lugar, e aí eu tenho que dividir o prêmio, não foi só a saúde integrativa, mas graças ao trabalho da menina da Devisa lá, que também fez um trabalho maravilhoso do PART, junto conosco, a saúde integrativa foi quanto à diminuição do uso de anti-inflamatório com as nossas práticas integrativas. E nós ganhamos esse prêmio em primeiro lugar entre as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, e foi muito gratificante, né, ver todo o nosso trabalho, porque lá, na verdade, é toda a nossa história. Como começou, quando começou, como nós somos estruturados, até os resultados que nós fizemos. E existiam 22 variáveis sendo analisadas em ambos os trabalhos. Eles garantiram a deles, nós garantimos a nossa. E foi muito bom para o nosso ego, porque é um reconhecimento de tudo aquilo que nós fizemos. Então é toda a história, todo o conjunto que nós fizemos, desde quando começamos, o que fizemos, os nossos resultados. Isso é fantástico. E isso é bom tanto para a cidade quanto para as pessoas, né? Porque economiza na saúde municipal e ainda a população ganha com isso, ganha com saúde, né? Exatamente. Eu gostaria, o meu maior sonho, agora sintetizando tudo, o meu maior sonho seria ter pelo menos 2 técnicas da saúde integrativa em cada centro de saúde. Mas isso a gente não conseguiu, nós estávamos muito perto disso em 2012, mas aí teve o problema da saída do Cândido, aí não deu certo. Doutor, para encerrar, eu queria que o senhor desse, né, para o nosso telespectador algum tipo de meditação que ele possa fazer em casa, uma coisa simples. Olha, são mais de 7 mil tipos de meditações distintas. Aqui eu vou ensinar a coisa mais simples do mundo, que equivale até uma que eu demorei mais de 7 anos para aprender, que é uma coisa muito simples. Você pega, procura um lugar tranquilo, calmo, você pode fazer lá deitado, sentado, de pé, língua no céu da boca. Então, como foi demonstrado na segunda parte, essa simples brincadeira para nos mostrar como é que a gente pode nos fortalecer. Então a língua fica no céu da boca. A respiração é abdominal, porque você estimula com a respiração abdominal o nervo vago, e aí você aumenta a atividade do parasimpático, que o nervo vago está relacionado ao parasimpático. Você aumentando o parasimpático, você entra em harmonia entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático, e a consequência disso é a liberação de endorfina. Aí é a cocaína interna. Então eu até brinco que se todo mundo soubesse que a acupuntura e meditação libera endorfina, não teríamos mais drogados. O cara medita e libera endorfina e fica por isso que quando termina de meditar, você parece estar assim, nossa, estou pisando em ovos. Quando você termina a acupuntura, nossa, estou pisando em ovos, que esquisito, tal, não sei o quê. Então é por causa disso. E só para provar que não são 2 medicinas, sistema nervoso simpático corresponderia ao Yang, o parasimpático ao Yin. E o chinês fala assim, o encaixe perfeito de ambos que nos dá a saúde. Então, o resumo de tudo é isso. Por quanto tempo? 10 minutos no máximo. Então, a língua no céu da boca, respiração pela barriga, deitado, sentado, na posição que você quiser. Fique pensando no ar entrando e o ar saindo. Ah, mas viram milhares de pensamentos. No início virá. 6 semanas depois, você vai descobrir uma coisa interessante. Você fica viciado em meditar e você não para mais. Eu medito há mais de 18 anos e não consigo parar. Todo dia tem que meditar. Quando acordo, quando durmo, na hora
das principais refeições, sentir, comer meditando, você sente o gosto dos alimentos, então você não vai comer acima daquilo que você precisa, porque você vai com calma, vai comendo, e aí é sensacional, porque você começa a imaginar, por exemplo, o feijão preto vai me tonificar o rim, então eu vou comer devagar, sentindo qual o sabor daquilo que me nutre o rim. O peixe me tonifica o rim, eu vou sentir o gosto do peixe que me tonifica o rim, e assim consecutivamente. Aí, seguindo essa dica que o senhor está dando, a pessoa vai ter um dia mais agradável. Não só agradável, prazeroso, de bem com a natureza, bem consigo mesmo. Porque a pessoa só consegue ser feliz se está dando frutos. Uma árvore que não dá fruto, você sabe como é que o matuto faz com a árvore que não dá fruto? Isso é uma brincadeira, mas é muito válido. Como? Sabe o que o matuto faz quando a árvore não está dando? Ele vai lá e dá uma cintada na árvore, né? Ele machuca. A árvore se sente ameaçada, a primeira coisa que ela vai dar frutos. Então, qualquer doença, pense que seja uma marca que foi feita no seu tronco e você ficou assustado e começou a dar frutos. Esse é o melhor exemplo que eu tenho de que a doença não é um mal por si só, é uma maneira de você evoluir e dar frutos. Doutor, eu quero agradecer a presença do senhor por ter explicado aqui pra gente um pouquinho sobre a medicina integrativa. Não, eu que agradeço vocês de ter me permitido falar um pouquinho daquilo que eu gosto de falar. Doutor, muito obrigado pela participação. E você aí de casa, se você quiser dar a sua sugestão de temas e perguntas, é só entrar no Facebook da TV Câmara Campinas. Nós ficamos por aqui, até a próxima semana.